Olá pessoal, essa é a nossa aula de número 4 de Fundamentos do Google Earth Engine. E nessa aula de hoje vamos ver processamentos de índices biogeofísicos, calcular os nossos índices de vegetação. Então na aula de hoje a gente vai ver índice de vegetação por diferença normalizada, o NDVI, índice de vegetação realçada, o EVI, o índice de vegetação ajustado ao solo, SAV, seleção e visualização de imagens da biblioteca da Google, utilização dos filtros das coleções na biblioteca, operações e processamento de imagens, que são as nossas reduções, que são operações para a gente estar trabalhando aí com as nossas coleções, utilização de variáveis no processamento, então tudo gira em torno de criação de variáveis, adicionando mapa ao display, que é um comando que a gente já viu na aula passada, a gente já comentou um pouco sobre esse comando, máscara para remoção de água e valor de pixel 0, mas a gente vai ver uma máscara de uma maneira geral também, e compartilhamento de script, já que a gente pode estar trabalhando dentro de uma empresa, dentro de uma organização, dentro de uma equipe de pesquisa, certo? E a gente pode compartilhar aí os nossos scripts, desde que os outros usuários também tenham uma conta dentro do Earth Engine. Bom, então existem 3 maneiras diferentes para a gente calcular os índices de vegetação dentro do Earth Engine, que é acessando as bibliotecas. Então, lá nas bibliotecas da Google, nós temos produtos que já tem lá o NDVI, como, por exemplo, alguns produtos do Satellite Modes. Então, ele tem NDVI aí na escala global e diária. A gente pode desenvolver um método personalizado, então aí entraria a operação matriciais, entre 2 rasters diferentes. Geralmente a gente utiliza o quê? A banda do vermelho e do infravermelho para calcular esses índices. Então a gente faz uma equação personalizada. E outra maneira de calcular os índices de vegetação é chamando uma função especializada do satélite. Então, lá no satélite, imagens do Landsat, tem um algoritmo próprio para cálculo do NDVI. O MODES também, certo? Então, tem alguns satélites lá dentro da plataforma da Google que ele já tem algoritmos prontos. Basta a gente selecionar a imagem e o local para ele realizar o cálculo. Então, para acessar as bibliotecas com os índices de vegetação, na grande maioria das vezes, basta você digitar o nome desse índice. Então, se é EVI, se é NDVI, lá no painel de busca de bibliotecas dentro do código, dentro do editor de código, a gente coloca lá EVI, NDVI, ele vai mostrar para a gente uma lista de produtos, de imagens que retornam esse produto. Então a gente tem aqui exemplos do Satellite Modes com EVI, e NDVI a gente tem o NOAA, tem um MIDI, o MODE, enfim, tem alguns produtos prontos simplesmente para a gente aplicar a nossa região. Aqui é um exemplo do satélite Landsat. Aqui é um produto pronto do EVI. Então ele utiliza aí uma composição de 32 dias de imagens, para fazer então a escolha das melhores cenas para gerar esse produto a partir do Landsat 8 com EVI. Okay? Então essa é a primeira maneira de a gente calcular ou pesquisar os índices de vegetação para a nossa região. Uma maneira que a gente vai adotar mais aqui na nossa disciplina, no nosso curso, é desenvolver um método personalizado.
Então a gente faz uma função, né, e armazena o valor dessa função em uma variável, né? Então a gente tem aqui uma espécie de forma, né, como é que funciona essas funções personalizadas. Então a gente cria uma variável, var, é uma variável, isso a gente viu desde a primeira aula em JavaScript. Quando eu quero declarar uma variável, eu chamo var, né? E essa variável, ela vai ter aqui o nome da função ou qualquer outro nome que a gente quiser dar para essa variável. Bom, essa variável daí, ela vai receber o retorno, ou seja, o resultado final dessa função, né? Então, essa variável pode receber um NDVI, ela pode receber um mapa do SAV, ela pode receber um mapa do EVI, né? Então, essa variável, ela vai armazenar uma imagem, ok? E toda vez que eu quiser imprimir, compartilhar, utilizar essa imagem, eu chamo pelo nome dela, ok? Então, aqui, como é que a gente começa o procedimento, então, para iniciar uma função personalizada? Primeiro, a gente utiliza aqui a palavra reservada. Então, são palavras próprias do JavaScript, né, destinada a alguma tarefa. Nesse caso, a tarefa é fazer uma função. Então, a gente tem aqui a function, né, e entre parênteses, a gente coloca o nome de uma imagem para ser processada. Ok? Então, abre as chaves. Toda a função, ela retorna algo. Então, por isso que a gente tem aqui a palavra reservada return. Então, return imagem.expression. Então, ele vai retornar o resultado dessa expressão que vai ser realizada em cima dessa imagem. Então, abre o parênteses e, entre aspas simples, eu passo aqui a nossa equação. Pode ser a equação do NDVI, pode ser a equação do SAV, pode ser a equação do cálculo da reflectância, da radiância, temperatura de superfície, enfim, pode ser qualquer operação entre imagens, ok? Então, passa aqui essa expressão, e essa expressão ela é composta aqui por valores numéricos, né? Então, aqui onde tem a equação seria valores numéricos, por exemplo, 2, né? O restante da equação aqui a gente poderia ter uma expressão do tipo 3 raiz de 5, enfim, valores numéricos ou operações, enfim. Aqui no A e no B e no L são variáveis, certo? Que eu vou declarar, eu vou informar logo a seguir. Então, essas variáveis elas podem ser imagens ou podem ser valores constantes, como é no caso do L. O L a gente está trabalhando com valor constante. A e B são imagens. Então, A receberia... a gente vai pegar a imagem, vai selecionar a banda, né, que a gente deseja para essa operação. Nesse caso, se fosse o cálculo do NDVI, porque aqui não está a equação do NDVI, né, mas mais para frente eu vou mostrar como seria esse exemplo aí com índice, ok? É um exemplo genérico. Então eu selecionaria aqui entre parênteses a banda que ia compor essa nossa variável A. Aqui a variável B, a gente vai selecionar também outra banda, seria a banda do vermelho, né, já que o A seria o infravermelho, por exemplo. E o L seria aqui, ou receberia um valor constante, ou um valor numérico, né? Então, fecha as chaves, fecha o parênteses em relação à expressão, né? Então, a gente tem esse parênteses sendo fechado aqui, né? Sendo fechado aqui. E a gente tem as chaves da nossa função sendo fechada aqui, que a gente termina, então, a nossa função. A função, então, recapitulando, ela recebe uma imagem, ela retorna algo, ela tem uma expressão, né? A gente abre aqui um parênteses para informar as chaves, né? Para informar as variáveis que vão compor essa expressão, podendo ser imagens, né?
e depois a gente fecha aqui os parênteses e as chaves que a gente acabou abrindo durante esse processo. E aí a gente vai fazer novamente esse processo agora de uma maneira menos genérica, né? Aqui está bem genérico, okay? Para explicar para vocês que pode ser qualquer expressão. A gente pode estar realizando qualquer operação entre imagens utilizando esse procedimento. Ok? Desde operações mais simples, como o índice de vegetação, até operações mais complexas, né? Então a gente tem esse exemplo de código, ok? E no início aqui a gente tem o seguinte: a gente tem uma variável que vai receber uma coleção de imagens, certo? Que imagens é essa? É do MODIS. Então a gente copiou e colou aqui o código do satélite MODIS e a gente vai filtrar por um intervalo pré-determinado, né? Então vou estar utilizando aí data início, data e fim, para a gente não utilizar toda a série histórica do MODIS. Eu quero, por exemplo, utilizar aí dos últimos 5 anos ou dos últimos 10 anos para calcular o NDVI, o SAV e o EVI. Observe que nessa linha aqui, está em verde, é comentário, né? Esse comentário a gente falou lá no primeiro curso, né? Na primeira aula do curso. Então, toda vez que eu quero colocar uma observação ou quero indicar, né, uma função para o programador, para o usuário, né, a gente coloca aí um comentário que começa com 2 barras. Isso aqui não vai ser compilado, né? Isso aqui não vai ser executado aqui pelo Evengine. Então aqui eu criei uma variável, chamei essa variável de NDVI e ela vai receber uma função, certo? Ela vai receber o resultado dessa função. Essa função ela recebe uma imagem e ela tem um retorno, né? Imagem, expressão, a gente vai passar entre parênteses aí a expressão ou a equação. Bom, aqui entra a questão de programação novamente. Um algoritmo, um programa, ele pode ser escrito de diversas maneiras diferentes. Eu estou mostrando para vocês uma das maneiras. E eu estou tentando variar um pouco. Nesse caso aqui, o NDVI, eu variei um pouco. Porque se vocês perceberem, tem um B na minha expressão aqui do NDVI, né? A gente tem aqui as bandas do infravermelho próximo, né, no NI. A gente tem aqui a banda do vermelho, né? A gente tem aqui o NIR novamente e o vermelho novamente do MODIS, né? É a equação do NDVI. Isso aqui é o código da nossa banda, certo? Para esse satélite daqui. Então, se eu quero chamar a banda 2 e a banda 1, eu tenho que passar esse código. Isso aqui vem na documentação da imagem, hein? Eu vou mostrar depois para como é que a gente visualiza isso aqui. Para Landsat é mais simples. Para Landsat 8, para eu chamar a banda 2, basta eu passar aqui B2 ou banda 1, B1. Mas para o MODIS a gente precisa especificar um pouco, né? Então é a reflectância da superfície, né? Ele está falando aqui da banda 1, banda 2. Agora observe que tem um B aqui na frente. Esse B significa que eu estou pegando a banda de uma imagem, ok? Então isso aqui é outra maneira de eu expressar, né, ou de fazer a minha expressão, né? Então tem esse Bzinho aí que é a banda de uma imagem, ok? Então está aqui a equação do NDVI utilizando as bandas do MODIS, ok? Só que o professor tem um float aqui na frente, né? O float a gente viu lá na primeira aula também, que é um tipo de dado, né? Ou seja, é um valor, valores numéricos com ponto flutuante. São os números reais, né? A representação do número real aqui dentro do JavaScript, ok? Então eu faço esse float aqui na frente, nem sempre é necessário, para converter essa expressão em um número float.
ok? Porque de repente ele pode ser double e eu quero converter em float. Então isso aqui seria facultativo o uso, okay? A gente poderia até desprezar aqui essa conversão de valores. Eu estou convertendo um valor double, um valor inteiro, para um float, nesse caso aqui, ok? Então, essas duas linhas é para o cálculo do NDVI. Aqui embaixo eu tenho a expressão para o SAV, né? Então o SAV, cria uma variável, chamei de SAV, é uma função, vai receber uma imagem e essa função tem um retorno, né? A gente passa aqui imagem.expression e coloca aqui a equação do SAV. Então essa aqui é a equação do SAV. Eu não defini o Bzinho aqui, né? Então eu unir o red, né, o infravermelho próximo e a banda do vermelho, eu vou ter que definir aqui dentro. Quem é o NIR? É a banda 2. Quem é a banda do vermelho? É a banda 1. Né? Então eu pego a imagem e seleciono a banda 2 e a banda 1 para armazenar aí no lugar do NIR e do red. O L, ele vai receber aí um valor constante, um valor numérico, que seria aí 0,2. Ok? Então eu poderia fazer o NDVI dessa mesma maneira. Eu coloquei um pouco diferente, justamente para a gente fazer, para vocês entenderem, né, que um script em Java ele pode ser desenvolvido de diversos caminhos diferentes. Não existe um caminho correto, né? Pode ter um caminho mais eficiente, mas correto não existe, né? Então o melhor caminho é aquele caminho que você entende. Se você acha melhor colocar o B e o código da banda nas suas equações, você pode adotar essa maneira. Se você prefere criar variáveis aqui dentro e depois definir quem são essas variáveis, também pode adotar dessa maneira. Ok? E por fim, a gente tem aqui o cálculo do EVI. Nesse cálculo a gente fez bem parecido com o SAV, né? Então a gente criou uma variável, chamei de EVI. A gente tem uma função que recebe uma imagem e essa função ela retorna algo. Ela retorna o quê? O resultado dessa expressão. A imagem expression. A gente passa aqui a expressão, né? A gente tem valores numéricos, ó. Vocês veem aqui, a gente tem 2,5, 2.4, 1 e P2, P1, P2, P1 são as bandas, ó. P2, P1 são as imagens da gente que vai entrar nessa expressão, ok? Então a gente consegue, como eu falei para vocês, fazer qualquer tipo de expressão seguindo esse raciocínio. Basta a gente selecionar qual é o catálogo de imagens, né, que a gente vai utilizar e identificar o nome das bandas. Bom, então a terceira e última solução que a gente tem para o cálculo de índices de vegetação é utilizando as funções especializadas de cada satélite, né? Então seria da seguinte maneira, né? A gente tem aqui uma função especializada do satélite Landsat, né? Então do Landsat 5, por exemplo, eu tenho uma função para o cálculo por diferença normalizada, que seria o NDVI, e eu passo aqui as bandas, né, o nome das bandas que vão ser necessárias para calcular o NDVI, que seria a banda 4 e a banda 3 do Landsat 5, né, como um parâmetro. Ok? Então, aqui eu declaro a nossa variável, eu chamei de add NDVI, vai receber uma função, essa função ela recebe uma imagem e vai ter um retorno, né? Toda função ela tem um retorno. Qual é o retorno? É essa imagem processada, né? Então eu vou chamar aqui image, né? A operação é add_bands e a gente vai chamar aí dentro da imagem esse algoritmo especializado do Landsat. Então isso aqui é um algoritmo especializado e ele só pede para a gente colocar na ordem aqui qual é a banda do infravermelho,
e do infravermelho próximo, né, e a banda do vermelho. Então, aquela operação do NDVI, a equação, dá dentro dessa função especializada. Então, essa seria a terceira forma para a gente obter o NDVI, ou qualquer índice de vegetação, certo? Dentro da plataforma da Google. Bom, na ferramenta de busca do editor do código, né, a gente pode realizar busca pelo nome do satélite ou o nome do produto desejado, né? Como eu falei para vocês. Ao localizar o produto, a gente pode utilizar coleções de imagens, né? Ou aí diz clicando, né, aqui no import, ou selecionando, né, o código dessa imagem. Deixa a gente fazer um zoom aqui para vocês verem, né? Então, eu tenho Image Collection, aqui está o código para essa biblioteca, ou posso simplesmente clicar em Import e ele já vai ser importado automaticamente para o nosso código. Ok? Então, a partir daí eu consigo explorar essa biblioteca, filtrar por datas, filtrar por região, né? Então, a gente tem aqui o produto Mode 13, ele tem a índice de vegetação global, né? Uma composição aí de 16 dias e uma resolução espacial de 1 km. Então, esse produto seria interessante, né, caso a gente tivesse uma área bastante grande para ser analisada. Então, quando a gente seleciona uma biblioteca de imagens, a gente não necessariamente vai utilizar todas as imagens do Landsat 8, todas as imagens do MODIS, né? A gente está interessado em uma região, em um determinado intervalo de tempo, né? Ou, de repente, em uma banda específica. Ok? Então, existem filtros, né, dessas bibliotecas. E os principais, né, são esses três. Né? Filtrar por geometria, né? A gente vai delimitar uma área e a gente vai pegar uma coleção, toda a coleção do Landsat 8 para aquela área. A gente vai pegar toda a coleção do Landsat 8 para um determinado intervalo de data. Então, a gente passa aqui como parâmetro a data de início e a data de final da nossa análise. Eu posso filtrar por metadado na imagem, né? Então, selecionando bandas, selecionando alguma característica da imagem em específica. Ok? Então, depois da gente fazer os filtros, entra aí as operações de processamento da imagem, né? Então, não necessariamente eu vou utilizar todas as imagens que eu filtrei. Eu posso fazer uma composição, né? Eu posso fazer uma espécie de mosaico, ou eu posso fazer a média aritmética dessas imagens. Eu posso calcular a mediana, o valor máximo de cada pixel, né? Ou fazer uma espécie de classificação também de uso e cobertura. Então, são os redutores, né, os reducers da plataforma da Google. E ele significa agregar tudo, né, toda a imagem, toda a coleção, em uma coleção, ou seja, em uma redução. Né? Então, algumas aplicações desses redutores ou da redução nas operações aritméticas sobre as imagens, média de valores de pixel e treinar um classificador. Então, existem 8 formas de fazer a redução de imagens e mais de 40 redutores. Né? Eu posso fazer reduções dentro de uma própria imagem. Por exemplo, eu tenho uma imagem do Landsat 5, né? E a gente tem lá 7 bandas. Né? Então, eu vou calcular a média das bandas, ou eu vou somar as bandas. Né? Então, é uma espécie de redução que eu faço na própria imagem. A gente pode fazer a redução considerando os pixels vizinhos dessa imagem. A gente pode fazer reduções de imagens, né, transformando em vetores. A gente pode fazer
reduções em cima de coleções de imagens, né? Então a gente pega todas as imagens de 30 anos e vai selecionando, né, os melhores pixels com auxílio desses redutores, né? E esses aqui são os tipos, né? Aqui a gente tem os redutores, que seriam os operadores em si, né? Então valores diferentes de zero, operações de count, né, que seria a contagem de pixels, máximo, medianas, não, média, né, a mediana, valores mínimos, moda, percentil, soma, certo? Variância desses pixels, né? Então os redutores são as operações, né, que a gente pode fazer aí para reduzir, né, ou pegar uma coleção e reduzir em um único produto, ok? A gente faz muito isso daqui, né? Então imagine aí a gente pegar uma simples imagem, né? Aí a gente vai fazer uma redução por bandas, né? Então a gente tem uma imagem aqui com 4 bandas, né? E a gente vai fazer aplicar um reduce de soma, né? Então eu vou somar as 4 bandas e eu vou gerar uma banda de número 5 com o valor da soma desses pixels, né? Então é uma operação de redução. Eu posso fazer uma operação de redução utilizando uma coleção de imagens, né? Então é como se a gente estivesse fazendo uma espécie de mosaico, né? Então eu posso estar expressando aqui os valores máximos, né, para essa região daqui, né? Então eu tenho uma área delimitada por uma shape, né, ou por coordenadas, e ele vai selecionar os pixels máximos, né, por exemplo, para essa região, utilizando várias imagens, né? Então a gente tem essa imagem, tem 1, 2, 3 imagens, e a gente faz um mosaico, a gente faz a seleção dos pixels máximos com base em várias imagens diferentes, né? Então é a redução utilizando a coleção de imagens e a redução utilizando apenas uma única imagem. Bom, então as variáveis envolvidas no processamento de imagens podem ser tratadas de valores constantes, né? Até mesmo outras imagens, né? Como no exemplo aí do cálculo do SAV. A gente tem 3 termos, né, na equação do SAV. A gente tem 2 imagens, né, que seriam o NIR e o RED, e um valor constante envolvidas aqui em uma única expressão, ok? Então é só dando uma revisada aqui sobre funções personalizadas, né? Então a gente passa uma expressão e essa expressão ela recebe o quê? 3 variáveis, sendo 2 imagens e um valor numérico. Pronto. E para adicionar uma imagem ao display, é um comando que a gente já viu em aulas passadas, né? Mas é um comando que é bom a gente sempre estar frisando, né? Que é o map add layer, né? Então é uma forma de a gente verificar o produto, né? Que as operações que a gente fez, a questão as reduções, as funções, a gente carrega esse produto final dentro dessa função que é o map add layer. Então, para adicionar uma imagem ao display, a gente utiliza map add layer. Observe que o M colocar sempre em maiúsculo, né? A gente vai estar utilizando esse M aí em maiúsculo. E entre parênteses, a gente passa aí os parâmetros da imagem, né, o vetor que a gente vai carregar no display. Então, primeiro parâmetro é a imagem em si. Você pode simplesmente só passar a imagem, mas se você tiver uma paleta de cores, né, se a gente definir uma paleta de cores em intervalo de máximo e mínimo, aí você vai passar ele aqui também entre chaves, ok? Ou criar uma variável feita a gente fez na aula passada, né? Então cria uma variável e joga ela aqui dentro. E por fim, a gente coloca aí no terceiro parâmetro que é a legenda, né?
como vai ser carregado em cima de um mapa base da Google, né? A gente pode estar selecionando esse layer que foi adicionado a partir da legenda, ok? E para compartilhar scripts, para compartilhar script, você fez todo o seu script, quer compartilhar com sua equipe de trabalho, clica aqui no Get Link, Clicando aqui no Get Link, no console do F-Engine, ele vai passar para vocês o link, certo? A gente pode copiar e passar por e-mail, qualquer forma de comunicação, né, com sua equipe. Geralmente eu desabilito, né, o Autorun, principalmente se a gente está compartilhando com uma equipe que já tem um conhecimento básico do F-Engine, né, para ele ficar executando automaticamente. E eu não oculto o painel de código, né, para que a gente possa editar. Então fica esses dois desmarcados mesmo. Então lembrando que o colega de trabalho ou membro da equipe que vai receber esse link, ele precisa estar dentro da plataforma, precisa ter um cadastro dentro do F-Engine para conseguir executar esse código. Bom, então bora partir para a nossa prática de hoje. Então a gente vai gerar mapas de NVI, SAB e EVI de uma região delimitada, utilizando o recurso de desenho do F-Engine. A gente vai aplicar uma máscara para remoção de nuvens, né, ou de águas ou de pixel zero, e gerar um link de compartilhamento do código. Então chegou a hora de a gente colocar a mão na massa e tentar absorver todas essas informações que eu acabei de explicar para vocês. Então, aqui a gente já está dentro da plataforma do F-Engine. E aqui na plataforma, é interessante que vocês tenham aí já as longitudes e a latitude do seu local de estudo, né? Porque assim que você começar o seu trabalho, você já pede para ele setar o mapa para essa região, né? Então a gente tem aqui o comando, né, map7 center, e passa longitude, latitude e o nível do zoom, né? Então se eu mexer aqui no mapa, der um zoom out, né, vendo aqui todo o globo, quando eu executo esse comando, ele vai para cima aqui da nossa área de estudo, ok? Então vamos fazer a nossa rotina de hoje, hein? Primeiro, eu vou delimitar uma área de estudo, certo? Então, eu vou utilizar o painel de desenho. Depois a gente vai ver como é que importa, né, layers ou shapes, né? Mas eu vou estar utilizando aqui um desenho em forma de uma espécie de polilinha, né? Então, clicando no meu mapa, a gente vai desenhando aqui nosso polígono. Para terminar, observe que tem quando eu chego no último vértice, né, basta clicar em cima para ele fechar então o nosso polígono. Ok? Então eu delimitei uma área, certo? Seria um retângulo envolvente, né, mas aqui acabou não ficando um retângulo, mas seria uma área para a gente começar a fazer o cálculo dos nossos índices. Nessa área aí é interessante porque a gente tem perímetro urbano, a gente tem área de floresta, a gente tem água, então dá para fazer um bocado de coisa aqui. Okay? Então, a gente precisa agora fazer o cálculo do NDVI. Ok? Então, eu vou utilizar para esse exemplo o satélite Landsat 8, ok?
a reflectância, né, no topo da atmosfera. Né? Então, TOA Landsat 8, reflectância, ok, coleção, ok, vai ser esse aqui mesmo que a gente vai estar utilizando, vendo? Bom, o que é interessante daqui, a gente pode pedir para importar diretamente ou pode copiar, né, a sua referência e armazenar em uma variável, ok? O que eu quero mostrar para vocês são as bandas, né? Então, esse daqui, os nomes das bandas, B1, B2, B3, B4, B5, né? Principalmente B4 e B5, né? B4 é a banda do vermelho e B5 do infravermelho próximo, né? Que são as bandas que a gente vai estar utilizando para calcular um NDVI. Então, esses são os nomes das bandas que a gente vai estar utilizando para fazer o cálculo do NDVI, B4 e B5. Então, quando a gente criar a nossa expressão, a gente vai chamar essas bandas lá. Então, eu vou copiar aqui. Né, tem a opção aqui de selecionar um código. Vou fechar. Eu vou criar uma variável. Né, então, vou chamar aqui o var. E essa variável, eu vou chamá-la de... Vou colocar em IC, de Image Collection, né? L8. Interessante assim. E vou colar agora o código que eu copiei lá na biblioteca. Né? Então, Image Collection, aqui está o código dela, ponto e vírgula. Ok? Então, é em cima dessa coleção que eu vou calcular, né, o nosso NDVI, o nosso SAV e os outros índices. Então, vamos criar aqui as nossas funções, certo? Então, aqui a gente vai criar a nossa primeira função, e essa função eu vou chamar, essa variável, né, eu vou chamar de NDVI, aí sim ela vai receber o valor dessa função, né? Então, function, imagem, né? Vai receber uma imagem, terminar com ponto, vou colocar logo aqui o ponto e vírgula para não esquecer, ok? Vamos ajustar aqui o zoom, né? Mas acho que dá para a gente ver. Pronto. Então, a função, né, eu vou colocar aqui dentro, certo? Então, a função ela tem um retorno. Então, return é imagem ponto expression, né? Expression. Então, apertando Ctrl barra, ele já vai dando umas dicas, né, do que a gente pode fazer. Okay? Então, aqui eu vou passar a expressão que eu vou executar em cima dessa imagem que a função está recebendo. Né? Então, qual é a expressão? Eu não vou utilizar aquela expressão que a gente viu no slide, que é começando com B, né? Assim, um B e o nome da banda. Né? A gente poderia fazer dessa maneira, né? B5, né? Passando aqui o B5, entre aspas dupla. Eu acho assim um pouco mais... fica com menos linha, mas dependendo do tamanho da equação pode ficar um pouco complexo, de tanto B que vai aparecer. Então bora adotar uma forma de uma maneira mais padrão, que sirva tanto para equações grandes quanto para equações pequenas, né, ou modelos pequenos. Então a gente vai fazer o seguinte. Qual é a expressão do NDVI? Para o Landsat 8, né? B5 menos B4 dividido por B5 e B4. Bom, esse nome aí ele não tem vinculação lógica
né, com a imagem não. Eu podia chamar de qualquer coisa aqui. Vou mudar até o nome, né? Bora colocar assim, ó, infravermelho próximo menos a banda do vermelho, que fica bem genérico, né? Infravermelho próximo menos mais, né, a banda do vermelho, aqui embaixo mais. Isso. Então, essa é a nossa expressão. Vou colocar uma vírgula e abrir aqui umas chaves e fechar as chaves. Quando a gente dá um Enter, ele já fecha a chave automaticamente para indicar quem é o NIR, quem é o RED, né? Então, quem é NIR? É o infravermelho próximo, ok? Então, NIR, dois pontos, é a imagem que a função está recebendo, certo? Só que não é todas as bandas, né? Vou pedir para ele selecionar, então, select apenas a banda 5, né? Então, esse aqui é o nome da banda que está lá na coleção de imagens, é B5, né? Vírgula, vou passar agora a banda do vermelho, hein? Ó, image.select B4. Então, com isso, eu fiz uma função, né? A gente terminou de fazer a função do cálculo do NDVI. Imagem expression. Certo. Pronto. Atenção, hein? Eu vou tirar esse parênteses aqui, que a expressão é tudo isso aqui que eu acabei de digitar, certo? É a equação mais os valores aí das variáveis da nossa equação. Então, eu vou tirar esse parênteses e a gente vai colocar ele aqui, ó. Fecha parênteses, ponto e vírgula. Né? Então, a expressão é tudo isso aqui, né? Que é a equação e a declaração aí das variáveis. Então, isso aqui é para a gente calcular o NDVI. Ok? Eu posso estar passando aí ainda o valor do comentário, né? A gente pode estar passando aí o valor, não, pode estar falando aqui comentário, que aqui é a função, né? Função do NDVI, para lembrar, né, para a gente do que se trata essa função. Aqui embaixo eu já vou criar outra função, que é o EVI, né? Então, mais uma vez, uma variável EVI, né? Essa variável vai receber o retorno de uma função que recebe como parâmetro uma imagem, né? E a gente vai, como a função ela tem um retorno, e ela vai retornar uma expressão feita sobre essa imagem. Então, a gente vai passar aqui a expressão dá um enter, né? Assim. A gente vai passar aqui a expressão do EVI, né? 2.5 vezes. Vou colocar novamente aqui assim, NIR, infravermelho próximo, menos a banda do vermelho. Isso aqui dividido pelo infravermelho próximo, mais 2.4 vezes a banda do vermelho, mais 1. Okay? Então, essa seria a expressão, fechar parênteses, né? Nossa expressão. Essa seria a expressão do EVI. Eu vou colocar aqui vírgula para inserir agora quem é o NIR e quem é o RED, né? São imagens. Então, vírgula, dá um enter, né? Para a gente quebrar um pouco a linha para ficar mais organizado.
abre as chaves, ele vai fechar as chaves. E aqui a gente começa a dizer quem é o NIR e quem é o head. Né? Então, o NIR vai ser image.select B5, né? A banda do infravermelho próximo do Landsat 5. E aqui a gente tem a banda do vermelho, image.select B4, que é a banda do vermelho. Bom, então esse daí é o cálculo do EVI. Finalizar os comandos com ponto e vírgula, em boa prática de programação. Bom, para terminar aqui a parte dos índices, vamos criar aqui a última função, que é o save. Uma variável save. Então essa variável ela vai armazenar uma imagem, né, que vai ser processada por essa função. Image. A função ela tem um retorno, né? A função ela retorna algo que vai ser justamente o processamento dessa imagem a partir de uma expressão. Né? E qual é essa expressão? Então, aspas simples, né? Coloca aí aqui as aspas simples, vai ser 1 mais L vezes, agora vou colocar um parênteses aqui, né? 1 mais L vezes o NIR, né? Menos o head, seria a banda do vermelho, dividido por NIR mais head mais L. Fecha parênteses. Pronto, então essa é a nossa expressão. Vou colocar uma vírgula. Vou abrir e fechar as nossas chaves para explicar, né, para essa expressão quem é o L, quem é o head e quem é o NIR. Né? Então o NIR é o infravermelho próximo, vai ser a image.select, né? A gente vai selecionar a banda 5 dessa imagem. Observe que nesse caso aqui, se eu quiser utilizar essa expressão para o Landsat 5, né, ela é válida. Só que eu tenho que lembrar de alterar as bandas aqui, que seria a banda 4 e a banda 3, em vez de ser banda 5 e banda 4. Né? Mas essa expressão aqui é válida também para o Landsat 5. Né? Basta a gente fazer essa alteração. Image.select B4. E ainda tem um L, né? A gente criou aqui um L, uma variável, né? Então a gente precisa explicar para o nosso algoritmo aqui quem é o L. O L vai ser um valor numérico que será 0.2. Ok? Então está criado aí os 3 índices de vegetação, as nossas 3 funções. Finalizar com ponto e vírgula, né? Pronto, então tá aí. Bem? Pronto. Então, a gente já tem a coleção da imagem, certo? Eu já tenho eu chamei de geometria, né? Mas a gente pode estar colocando até outro nome, né? Se vocês preferirem, eu vou deixar geometria mesmo, já que a gente não está trabalhando com a shape específica, mas quando a gente for trabalhar em cima de uma bacia hidrográfica, por exemplo, eu vou estar passando o nome da bacia. Então a gente vai estar colocando aqui geometria mesmo. E só resta agora a gente carregar, né, ou executar, para falar a verdade, o NDVI, certo? Dessa coleção de imagens. Claro que eu não vou
eu não vou estar executando para todas as imagens. A gente vai selecionar as melhores imagens, a gente vai colocar um filtro para nuvens também aqui, ok? A gente vai estar carregando o filtro de nuvens para que a gente possa estar usando esse NDVI. Vou fechar aqui. Bom, deixa eu dar um Enter. Para adicionar o mapa na nossa visualização aqui, né, no layer, no visualizador do mapa do Earth Engine, a gente chama a função map.add layer. Né? Como são 3 mapas, eu vou fazer 3 maps add layers. Né? Para a gente estar adicionando aí tanto o SAB, quanto o EVI e quanto o NDVI, como se fossem camadas diferentes. Ok? Então, eu vou chamar o ICL8, que é o quê? Que é aí a nossa biblioteca de imagens do Landsat 8. Claro que a gente vai passar aqui alguns filtros para ela. Né? Primeiramente, a gente não passou, né, nenhum filtro, nem de data, nem de região, mas a gente podia filtrar as imagens, né, por geometria, né? Então, geometry, para ele selecionar apenas as cenas, né, próximas, as cenas que estão aqui por perto aí da nossa shape, ok? A gente vai fazer isso não, porque a gente vai fazer um recorte dela. Bom, mas antes de a gente carregar os mapas, bora fazer o filtro de nuvens, né? Bora tá fazendo aí o filtro de nuvens. Uma coisa que é muito comum aqui no Google Earth Engine, para a gente não perder o nosso código, além de salvar, né, além de vocês ficarem salvando aqui nas suas pastas pessoais, eu posso abrir outro terminal, certo? Porque a gente fica trabalhando com 2 terminais. Por que a gente trabalha dessa maneira? Porque eu posso aqui nos códigos de exemplo, né, e pegar algum trecho de código para aproveitar lá. Por exemplo, eu tenho um código aqui de índice de vegetação por diferença normalizada. Né? E aqui a gente tem uma espécie de paleta. Né? Uma paleta de cores. Isso aqui é interessante para que a gente pinte lá, né? A gente faça uma composição falsa cor, né, em cima dessa paleta de cores. Então, eu já vou pegar essa paleta de cores, Ctrl C, e vou colocar aqui no meu código. Então, paleta de cores, uma variável que vai passar essa paleta de cores. Ok? Só que eu vou dar uma modificada nela, porque dentro de paleta, eu vou passar os valores máximos e mínimos também. Né? Então, ó, mínimo, C0 e máximo vai ser aqui igual a 1. Ok? Aí eu vou dar uma vírgula e vou passar essa paleta aqui para dentro do meu código. Né? Então, vou dar um recorte, vou chamar aqui novamente, vou mudar aqui o nome, né? Vou botar vis, como a gente fez na nossa aula passada. Aqui eu vou chamar de palette, aqui é a paleta de cores, e aqui sim eu vou passar a paleta de cores dentro aqui do meu código. Né? Então tem o valor mínimo, o valor máximo e a paleta de cores. Ele fica assim todo sublinhado porque ele vai pedir para a gente converter isso uma espécie de importação, né? Para ele importar, para ele ficar sendo carregado aqui em cima como uma espécie de biblioteca. Ok? Mas eu não gosto de fazer isso, principalmente porque eu vou compartilhar esse código com vocês.
E essas bibliotecas aqui, elas não aparecem, né, no código quando a gente copia, né, toda essa área e cola aqui num arquivo JavaScript. Então essa aqui é a nossa paleta de cores, mas eu abri outro terminal aqui, não foi nem para pegar a paleta de cores, foi para a gente fazer um filtro de nuvens, né? Então vamos procurar aqui, ó, imagem não, collection, aqui tem uma aba só destinada a criar a nossa máscara para nuvens, certo? Então a gente tem aqui exatamente esse, né, o tua reflectance. A gente está aí fazendo o nosso filtro, ok? Então eu vou copiar essa função, ó. Essa função ela diz o que para a gente? Ela criou uma variável chamada mask_l8. É uma função, recebe uma imagem, né? Dentro dessa função, ele criou outra variável para armazenar a banda do Landsat 8 destinada à qualidade dos dados, né? Então é o BQA, ok? Então a gente armazenou essa banda dentro da variável chamada QA. Então, dentro da nossa função, eu vou criar uma máscara, né, uma variável chamada mask, e eu vou pegar esse QA, que é destinado à qualidade do pixel, né, qualidade dos dados, e eu vou utilizar uma operação de deslocamento de bits, né, um deslocamento de bits. Isso aqui, de fato, né, envolve uma questão de matemática computacional um pouco mais, né, elaborada, mas ele vai deslocar, né, a quantidade de bits aí 4 casas à esquerda. É como se eu estivesse elevando 2 à quarta e multiplicando por 1, ok? E o que aqui significa isso? Significa puramente que todos os pixels que tiverem com essa qualidade, que seria basicamente nuvens, águas, enfim, eles vão ser igualados a zero ou valores nulos, certo? Então a minha máscara, a minha remoção é feita aqui, ok? A remoção dos pixels nulos, né, de nuvens e outros pixels que são detectados por essa banda, o BQA, eles são removidos nessa expressão, né? Então eu retorno a imagem, update mask, e passo aqui a nossa máscara que a gente fez, né? Justamente com essa remoção, com os zeros. Então, onde tinha nuvem, onde tem água, ele vai retornar zero, que seria um valor nulo. Ou seja, ele não vai carregar mapas, ele não vai carregar os índices de vegetação nessa área. Ok? Aqui é o restante do algoritmo, mas isso aqui serve para apenas carregar no nosso mapa. Eu não estou interessado nisso aqui, ok? Eu vou pegar apenas essa função. E aqui ele já diz, né? Ó, função de máscara de nuvens utilizando a banda de qualidade do Landsat 8. Né? Então aqui observe que no próprio comentário dele ele já disse para que serve essa função e ela se adapta muito bem ao meu script. Então sempre eu digo a vocês, dá uma olhada nos exemplos, né? Porque aqui pode ter alguma função já pronta que você vai apenas adaptar ou apenas inserir no seu script. Nesse caso aqui, ela casa perfeitamente. Eu só vou inserir no script da gente. Bom, aqui tem um site da USGS que ele fala um pouco dessa banda de qualidade de dados, ok? Então aqui ele vai falar um pouco desses valores, né, que eu estou considerando nulos, né? Seria aí deslocando uma operação bit a bit. Né? Então eu vou copiar, vou colar aqui essa função para a gente também. Né? Okay? Observe que o script aqui ele não vai ser executado seguindo seguindo uma linha reta, certo? A gente tem algumas funções aqui e essas funções elas só vão ser executadas quando a gente chamá-las, ok?
Então isso aqui não é nada para, principalmente o pessoal que já programa em outras linguagens, né? Isso aqui ele não vai executando linha por linha, né? Ele vai chamando as funções aí sob demanda, ok? Então, principalmente agora, né? Então, agora que eu vou chamar as funções, né? Eu vou pedir para executar essas funções agora dentro do map add layer, ok? Então, dentro do map add layer, eu vou adicionar uma imagem, uma coleção de imagens, né? Que é o ICL8, que a gente declarou lá em cima, né? A nossa coleção ICL8. E vou já aplicar de cara a máscara para ele já remover aí os bits, os pixels nulos, né, os pixels zero e as nuvens, né? É mask L8, né? Map mask L8. Então quando eu passo aqui o comando map, certo? E passo com um atributo o nome da função, o nome da variável, né? Ele vai fazer justamente essa função em cima dessa coletânea de imagens, ok? Então eu posso fazer da seguinte maneira também, eu posso chamar map, depois que ele faz a remoção das nuvens, eu vou chamar o map em DVI, né? Então fiz a remoção de nuvem, vou calcular o em DVI agora, ok? Então eu chamei a função mask, chamei a função em DVI através dos comandos maps, né? Então é assim que a gente vai seguindo. Bom, depois que eu calculei em DVI para todas as imagens disponíveis, eu não vou exibir tudo, eu não quero tudo. Eu vou pedir a mediana, os valores médios, ou o máximo, né, os valores máximos. Então basta eu passar aqui, ó, a gente pode passar máximo, né, imagem max, a gente pode passar os valores medianos. Eu vou pedir aqui os valores medianos, ok? Então tá entre parênteses aqui porque é uma função, certo? Então toda função a gente chama aqui entre parênteses. Essa função ela não recebe nada, ela simplesmente vai calcular o valor mediano desses pixels e retornar para a gente. Bom, eu vou fazer um recorte utilizando a camada Geometry, né, que é a camada que a gente definiu. Ele define o nome como padrão, mas a gente pode mudar, né? Fazer o recorte e vou passar aqui a vírgula, porque isso aqui tudo é minha imagem, né? Imagem processada aqui. Eu vou passar vis, que é o parâmetro aqui da minha paleta de cores, e vou passar aqui o nome dessa camada, que seria NDVI, que seria a mediana aí do nosso NDVI. Bom, então vou pedir para executar. Se tudo der certo, então ele vai carregar a camada aqui. Pronto, Então, ó, isso aqui foi bom acontecer, né? Porque a gente, se houve algum erro na expressão que foi passada aí no NDVI, né? Então, bora dar uma olhada aqui na expressão e de fato, ó, faltou fechar um parênteses. Tá vendo? Então ele passou aqui a expressão e a gente vai fechar um parênteses aqui e vai pedir para ele executar novamente. Então, toda vez que der um erro, o console vai indicar para a gente qual é o erro. Se estiver difícil de identificar o erro, copia esse erro e joga na Google, que talvez tenha algum fórum, tem algumas comunidades que vão estar aí falando sobre esse erro. Então, vou pedir para executar novamente. Eu vou apagar essa camada de geometria, né, para ficar só a imagem em si. Então está aí a nossa imagem do NDVI para essa região. Ok? Se eu clicar em cima de qualquer ponto, ele vai retornar para mim o valor do NDVI desse ponto, desse pixel específico que eu cliquei, né? Agora clicar aqui na área de mata, ó,
O zoom não está tão legal, então não sei se eu estou clicando numa área de mata totalmente, mas 0,52. Vamos clicar aqui numa área mais seca, 0,23. Então, tá aí o nosso NDVI. Para o EVI e para o SAV, a gente vai fazer o mesmo procedimento. Então, a gente vai carregar aqui algumas layers. Então, ó, map.add layer ICL8.map. A gente vai passar aqui a máscara para remover as nuvens. A gente vai passar aqui, em vez de passar o NDVI, a gente vai passar o EVI agora. A gente vai calcular os valores medianos. Vamos fazer o recorte em cima da geometria. Passar aqui a mesma paleta de cores, a gente podia estar utilizando paletas de cores diferentes. E a legenda. Aqui é o EVI. Então, EVI mediano. Ponto e vírgula. Bom, isso aí, então, ele está pegando toda a coleção do Landsat 8, calculando todo EVI para essa coleção, certo? E no final ele vai mostrar para a gente os valores medianos, certo? Considerando toda a coleção do Landsat 8 até hoje. E isso feito em poucos segundos, Então a gente não precisou baixar todas as imagens do Landsat 8. A gente não precisou fazer mosaico, porque essa aqui é uma área que abrange 2 cenas diferentes, Então a gente não precisou fazer operações de recorte, porque o recorte aqui basta de chamar o clipe, ele já vai fazer o recorte, Então observe o poder dessa ferramenta aí, para a gente analisar uma quantidade grande de dados. Então, para que fosse fazer esse procedimento que a gente está fazendo dentro do ArcGIS, dentro do QGIS, certo? Levaria aí aproximadamente um mês, ou mais, dependendo aí da qualidade da internet, para baixar toda a coleção do Landsat 8 para essa região, fazer um mosaico de cena a cena, fazer o empilhamento das imagens, Então, seria um processo que você levaria, de fato, tempo considerável, até mesmo um mês. E a gente faz isso aqui em alguns minutos. Então, com esse código pronto, eu posso aplicar esse algoritmo aqui para qualquer região do mundo. Eu não digo nem do Brasil só, para qualquer região do mundo a gente pode estar calculando o NDVI utilizando o Landsat 8. Basta a gente mudar o quê? A geometria. Então, eu desenhar aqui a geometria em cima dessa região, mas eu podia calcular um NDVI para outra região rapidamente. Então, aqui seria o quê? SAV, valores medianos. Vou executar. E com isso, a gente está, então, finalizando a nossa aula de número 4. Deixa ele carregar para a gente dar uma olhada no SAV, no NDVI e no EVI. Okay? Então, isso aí não é uma imagem, não é o produto de uma imagem. É o produto da coleção de imagens, certo? Para essa área aí do Landsat 8. Todas as imagens disponíveis que a gente tem para essa área. Ok? E a gente viu na aula passada, tinha o quê? Tinha, só para aquele ponto, tinha 150 imagens disponíveis. Só que aí, já como é uma área um pouco maior, isso aqui envolve um mosaico. Então, no mínimo aí, 300 imagens para a gente fazer um download, fazer um mosaico, empilhar, recortar, fazer todo o procedimento. Só que aqui a gente faz em poucos minutos. Então aqui estão as camadas. Ó. Essa aqui é a camada do SAV, do EVI e do NDVI.
Então a gente tem aqui a presença dos 3 índices de vegetação calculados utilizando toda a coleção do Landsat 8. Ok? Com esse código. Certo? Então esse código vai ficar disponível para vocês e a gente se vê na nossa próxima aula.